Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje sobre alienação pública na execução por quantia certa contra devedor solvente. Trata-se de uma modalidade expropriatória não preferencial. As que possuem a preferência na execução são justamente a adjudicação, como nós já vimos, e a alienação particular. Justamente porque estas modalidades elas propiciam uma melhor otimização, uma maior eficiência e também porque propicia uma menor expropriação na esfera patrimonial do devedor, do executado. Justamente porque se obtém um valor, ou se não for o valor da avaliação, um valor muito próximo, né? E aqui, nesta alienação pública, também conhecida como leilão judicial, há uma perspectiva, uma peculiaridade que a torna não atrativa para o executado, porque vai lhe expoliar. Porque ela é bifásica, ela apresenta uma dupla fase. E esta modalidade, então, ela tem uma publicação do primeiro edital com a realização do primeiro leilão, e cujos lances vão se pautar a partir do valor mínimo fixado pelo magistrado. O código não fala quanto que é esse valor mínimo, né? Deveria ser o valor da avaliação, né? E caso não apareça interessados, né, neste leilão, né, na primeira fase, deve ser designado um novo leilão, uma publicação de novo edital. E aí, a partir desse segundo leilão, os lances são livres. Olha só, né? Por isso que ele é considerado mais prejudicial ao devedor, ao executado. Porque a única limitação que temos na segunda fase dos lances livres é que não seja preço vil. Preço vil é aquele preço abaixo de 50% do valor do imóvel, né? Eu já vi julgados aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais falando de 60%. Mas, enfim, a arrematação será válida, perfeita e acabada se o valor arrematado, o lance dado, for acima de 50%, então, na segunda fase. Então, todos sabem, né, que há essa previsão de dupla fase, né, de duas fases, e ninguém aparece, a não ser que haja um interesse muito grande ali naquele imóvel, né, naquele bem, né, que está sendo objeto de leilão. Então, todos aguardam a segunda fase, porque os lances são livres, desde que não seja preço vil. Então, reparem, este não é o meio preferencial. Aquela escadinha que eu fiz nas aulas passadas, né? Então, o meio preferencial é a adjudicação. Tanto é que, se esta modalidade for frustrada, volta-se a possibilidade de adjudicação por parte dos legitimados ali. Então, se a adjudicação não for próspera, passa para ser a tentativa de alienação particular, privada, né, em que se busca ali um valor muito próximo ao valor da avaliação. Se a alienação particular não for frutífera, aí sim nós falaremos nesta modalidade de alienação, a pública. No sistema de 73, no sistema originário de 73, essa aqui era a única modalidade, né? Então era chamada de asta pública. Então, hoje ela é considerada, a partir da reforma que nós tivemos em 2005, 2006, né, a Lei 11.382 de 2006, acrescentou, então, a adjudicação, a alienação particular e jogou a alienação pública para a última modalidade de expropriação. Então, é neste contexto que você precisa fazer a leitura deste sistema. Ok, meus caros? Então, o leilão judicial ele vai ser realizado, então, pela forma preferencial eletrônica. Então, nós temos a modalidade eletrônica e a modalidade presencial. A modalidade eletrônica é a preferencial, ok? Então, e a presencial só vai ser realizada se não for possível a eletrônica. Então, e só se pode, então, ser presencial, então, se por imperativo do artigo 882, então, se a eletrônica não for possível. E o CNJ, ele que regulamenta a forma de operacionalização dos meios eletrônicos, né, devendo ser observadas as regras de segurança, de ampla publicidade e, obviamente, do uso da certificação digital. Então, e caso seja a hipótese do leilão presencial, né, físico, então o magistrado que compete determinar o local da sua designação, né, o juiz da execução.
E também o juiz da execução, ele que vai determinar também qual o valor mínimo, né, a ser aceito ali naquela primeira fase, né, dos lances. Então, ou seja, quais são as ofertas mínimas que devem ser estipuladas, as condições de pagamento, eventuais garantias, né, que o arrematante poderá prestar. Então, e considerando ainda, né, o valor dos bens e as condições do juízo, o juiz também ele poderá alterar a forma de frequência da publicidade da imprensa, né, mandando publicar o edital em lugar de ampla circulação de pessoas ou divulgar em emissora de rádio, TV. É raro isso acontecer, mas não está proibido. Né, aliás, é permissivo, né, no artigo 887, parágrafo 4º, né, do Código de Processo Civil. E também, obviamente, nos sites, né, sites eletrônicos. Então, também são formas de publicidade. Aliás, quanto mais publicidade, melhor. Por isso que a forma eletrônica é a forma preferencial. Ela prefere a presencial. Então, até porque, quando é feito pela forma eletrônica, propicia que qualquer pessoa de qualquer localidade do mundo até, né, basta que esteja conectado a um computador, possa dar lances, né, e arrematar aquele bem. Então, por isso que ele é considerado a forma preferencial. Bom, o papel do leiloeiro. Né? O leiloeiro ele é o responsável pelo leilão judicial, né? Obviamente. Ele é nomeado pelo juiz, permite-se que o exequente indique alguém da sua confiança, né? Esse permissivo, no artigo 883. E o leiloeiro que compete, então, publicar o edital, né, realizando no local onde se encontram os bens ou em outro lugar que seja designado pelo magistrado. E compete ainda ao leiloeiro também expor, né, aos pretendentes, né, os bens ou as amostras dos bens, né, das mercadorias. Então, além de ficar como depositário, né, de recebedor, né, dos valores ali dados em arrematação. Né? Então, e efetivado, né, o depósito, né, do preço, né, da arrematação, então o leiloeiro ainda vai ter o prazo de 2 dias para prestação de contas ao judiciário. E o leiloeiro ele tem como atribuição assegurar então a ampla publicidade, né, desse procedimento. Muitos leiloeiros possuem até sites próprios, né, e imprimem panfleto, né, é comum isso acontecer. Ou ou então reúnem várias execuções para fazer um leilão só, né, com base no princípio da eficiência, da economicidade, da economia processual, também é possível, né? Há um permissivo no próprio sistema para isso. Então, mas é a atribuição dele, então, assegurar também a ampla publicidade e deve ser publicado o edital pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão, né? Seja o presencial, seja o eletrônico. E o edital, né, ele tem que ser publicado também na internet, né, em site designado pelo juiz de execução, e vai ter que constar, né, uma descrição detalhada, né, e até mesmo ilustrada, né, dos bens. É bem interessante, fotos, né, então, ilustrada, né, nesse sentido, a serem leiloados. Né? Quando você vê, né, a foto, pode gerar um interesse maior do que você só falar abstratamente, é um imóvel com 3 quartos, isso, aquilo. Então, a foto é imprescindível, né? E o CPC usou a palavra ilustração. Então, se não for possível a publicação na internet, o que é muito difícil, né, nos dias de hoje, né, então vai ter que ser fixado então os editais em algum outro local, né, o local de costume, né, então o jornal de ampla circulação, né, de forma física. Então, o que é muito difícil, né? Então, o edital, a publicação do edital, ela é imprescindível e deve ser feita antes da realização do leilão, justamente porque propicia a publicidade, né? Então, e tem que conter a descrição do imóvel, do bem, né, penhorado, né, suas características, né, se foi imóvel, né, se tem quais são as divisas, né, a matrícula, os registros, então tudo isso tem que ser informado, o valor da avaliação, o preço mínimo global, né, até pus aqui um slide falando sobre isso, né, é o artigo 886, que traça justamente isso que eu estou dizendo, né, então o valor, condições de pagamento, né, preço mínimo, né, comissão do leiloeiro também, o local onde estão os bens móveis, então veículos ou semoventes, e também, se for crédito ou direitos, a indicação dos autos do processo que tenham sido penhorados, ou seja, às vezes foi feita uma penhora de crédito, penhora no rosto dos autos, então isso também tem que constar. Eventual endereço eletrônico, obviamente, também, né, na internet, e o período, né, a data, o local, igual a gente vê aqui nas lives, né, que dia que é, onde que vai ser, então tudo isso que tem que ser informado, né.
Então, é imprescindível, data, local e hora, né? Sob pena de nulidade, sob pena de ser viciado. Se contém algum gravame também naquele bem que está sendo penhorado, ou, desculpa, que está sendo arrematado. Então, isso é muito importante. E se for título da dívida pública com negociação em bolsa, ele deve constar também o valor da última cotação, né? Então, também tem que tomar esse cuidado, né, se for em título da dívida com cotação em bolsa. Então, no caso de bens imóveis ou de veículos automotores, os editais devem ser publicados na imprensa ou em outro meio de comunicação, preferencialmente na seção, no local, né, que forem reservados a negócios a esse tipo de bens. Por exemplo, Web Motors, né, e-carros, né, são sites especializados, né, em venda de automóveis. Então, são alguns exemplos. Sites também especializados em vendas de imóveis também devem ser utilizados para propiciar essa ampla publicidade. Eu coloquei esse slide aqui para vocês, só para ressaltar que, olha o inciso quinto, olha só. Indicação, então, do local, né? Está falando do edital, o leilão será precedido da publicação do edital, precedido. E conterá, então. Aí fala tudo isso que eu acabei de mencionar, né? Mas eu quero chamar a atenção do inciso quinto. Perceba a sutileza. Indicação do local, dia e hora do segundo leilão, caso o primeiro não apareçam interessados. Então, esse é um ponto interessante que você precisa mentalizar, não é? Então, deixa eu pôr meu celular no silencioso aqui que está atrapalhando. Então, meus caros, atentem-se para isso. Isso é imprescindível aqui, né, no estudo, né, desta modalidade de alienação. Então, meus caros, caso seja, pode acontecer que ocorra adiamentos, né? Tanto do leilão presencial quanto do leilão pela internet, né? Então, obviamente, tem que ser dada ampla publicidade a essa transferência, caso ocorra, e aquele que for responsável pelo adiamento, ele vai ser penalizado. Ele terá que arcar com as custas dessa transferência, com os custos legais disso, né? Por exemplo, o custo da publicação do edital, ele vai ter que arcar, quem for responsável pelo adiamento. Ele pode ser o leiloeiro, pode ser até o próprio serventuário da justiça, né? O escrivão, caso isso aconteça. E pode até sofrer um processo administrativo disciplinar com uma punição, suspensão, né, de 5 a 3 meses, né, claro, resguardado o contraditório para a defesa. Então, há esse permissivo. Depois você dê uma olhada no artigo 888 do parágrafo único do Código de Processo Civil, que fala dessa possibilidade, né? Bom, o que eu quero traçar agora é uma questão muito interessante que o sistema fala da necessidade de intimação pessoal. Pessoal. Não só a publicação de editais, mas também a necessidade de intimação pessoal. De quem? Do executado, em 5 dias antes da realização deste leilão público. Então, ele vai ser intimado, seja por meio do seu advogado, se tiver advogado nos autos, então na pessoa do advogado. Se ele não tiver, com carta com aviso de recebimento. Ou ainda pode ser feito também, o sistema abre essa possibilidade que seja feito por mandado é por oficial de justiça. Se tiver em lugar incerto não sabido, por edital também, lembrando que o edital ele é compatível, a citação por edital é compatível com o sistema executivo, né? E também, eu acho muito curioso, né, que não importa a forma que o executado será comunicado, né? Pode ser qualquer outro meio, desde que seja idôneo, por exemplo, WhatsApp, né? Não está previsto, né? Mas fala qualquer meio idôneo. Então, todos nós sabemos que nós temos vários meios de comunicação aí, como o WhatsApp, como o Instagram, como o Facebook, né? Que então propiciam esse tipo de comunicação. O importante é que ele seja comunicado, né? Essa é a questão. Então, a questão aqui que se coloca é 5 dias. Eu coloquei o executado aqui em amarelo e os demais que devem ser intimados também de verde. Por quê? Porque o executado ele só vai ter o direito de ser intimado pessoalmente da realização da alienação pública. Agora, esses que eu coloquei de verde aqui, eles têm direito não só de serem intimados pessoalmente, cuidado com isso, mas também eles têm o direito de adjudicar o bem. Adjudicar o bem. Então, que estiver na iminência de ser leiloado. Olha que interessante, né? Então, vamos falar agora, então, os que eu coloquei de verde. Então, quem tem direito de, além de ser intimado, de adjudicar? O coproprietário. Caso nós sejamos diante de um bem indivisível, tenha sido penhorado uma fração ideal.
Ok, penhorou lá só uma parte, né? 50% do imóvel, 40% do imóvel. Então, aquele outro coproprietário, ou qualquer outro coproprietário, também pode, além de ter o direito de ser intimado pessoalmente, ele poderá exercer o direito de adjudicar aquele bem. Né? Também, titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, né? Bem extenso aqui, né? Direitos reais, né? Então, todo aquele titular de direitos reais tem o direito de ser intimado e também tem o direito de adjudicar. O proprietário de terreno, caso um terreno seja submetido ao regime de superfície, também enfiteuse, concessão de uso especial para fim de moradia, ou concessão de direito real de uso, é bem similar ao sistema anterior. Né? Então, também tem o direito de ser intimado, caso a penhora recaia sobre tais direitos reais, e também terá o direito de adjudicação. Então, é bastante interessante. Obviamente, se estivermos diante de um credor pignoratício, né, com garantia real, que é o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, da anticrese, né, o credor fiduciário, ou aquele que tenha realizado uma penhora anterior, né, também tem o direito de ser intimado, também tem o direito de adjudicar. O promitente comprador, se houver o promessa de compra e venda registrada e no cartório de registro de imóveis, né? Também o promitente vendedor, também se tiver essa promessa de compra e venda registrada, isso gera o direito à adjudicação também por parte deles, caso esse bem tenha sido penhorado. São situações mais raras, mas não é impossível disso acontecer, né, meus caros? E uma última situação aqui, que também há o direito de intimação pessoal e também o direito de adjudicação, que é no caso da fazenda pública, seja União, Estados e municípios, nesta ordem, União, Estado, Distrito Federal e município, nesta ordem, ok? Eles têm além do direito de serem intimados pessoalmente, né, eles também têm o direito de adjudicar se a penhora recair sobre bem tombado. Bem tombado. Então, isso é um ponto interessante, tá bom? Então, cuidado com estes detalhes. Então, deixa eu ver aqui mais alguns. Um ponto aqui interessante. Quem é que pode arrematar? Quem é que pode dar lances? A princípio, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Vamos trabalhar sempre com a regra, né? Que esteja na livre administração dos seus bens. Então, pessoas capazes, né? Qualquer pessoa capaz pode dar lances. Mas nós temos algumas regras éticas muito interessantes que devem ser observadas aqui, né? Que são pessoas que não se admitem que elas deem lances, né? Olha só, algumas normas éticas que são importantes, estão lá no artigo 890, né, do Código de Processo Civil. Dê uma olhada lá, por exemplo, tutor, curador, testamenteiro, administrador, liquidante, quando os bens lhes forem confiados, a sua guarda e responsabilidade. Então, se o tutor tem a guarda e responsabilidade daquele bem, né, então ele não pode dar lance. Curador, testamenteiro, administrador de bens, liquidantes de bens, também não podem. Né? Mandatários, aquele que tem um mandato, uma procuração, né? Por exemplo, ad negócia, né? Para administração de bens, né? Ou alienação dos bens ao qual ele esteja encarregado, ele também não pode dar lance. Normas éticas, né? Bem interessante, sob pena de nulidade, né, da arrematação, pode ser questionado isso depois. O juiz também não pode, o juiz da execução, né? Membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, o escrivão, chefe de secretaria, né? Porque às vezes é notícia federal, né? Eles não chamam de escrivão, eles chamam de chefe de secretaria. Mas, enfim, eles não podem, os auxiliares da justiça, né? Ou seja, mas quais? Aqueles que tiver relação com os bens, né? O direito objeto da alienação, a localidade onde eles servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Então, se tramita ali na segunda vara civil, não, todos aqueles serventuários, membros do judiciário, não podem arrematar. Mas fala também localidade onde servirem. Então, o que nós podemos interpretar a partir daí? Né? Então, os juízes aqui de Uberaba, eles não podem, os serventuários, né, o membro do Ministério Público, não podem arrematar bens que estão sendo alienados judicialmente aqui na comarca de Uberaba, na subseção judiciária de Uberaba. Eles poderiam, em tese, né, já que não é a mesma localidade, poderiam ir lá em Uberlândia, em Franca, Ribeirão Preto, que são outras localidades. Então, essa me parece que seria a melhor interpretação acerca deste dispositivo. Também fala de servidores públicos em geral, que estão impedidos, né, de dar lances, né, quando esses bens ou direitos da pessoa jurídica ao qual eles servem, né, estejam sob sua administração direta ou indireta. Então, também é uma questão da moralidade, né, administrativa aí também. Os leiloeiros, ele está lá para vender, ele está lá para ofertar o bem, ele não está lá para dar lance, né, e os seus prepostos também, né, quando os bens então estejam encarregados.
É claro que se ele é leiloeiro, mas ele não é o responsável por aquele leilão, óbvio que ele pode ir lá tentar dar lances, ok? E olha que interessante, meus caros, os advogados das partes no processo. Então, se eu sou advogado do exequente ou do executado, eu não posso dar lance. Interessante essa regra, né? Isso não está lá no código de ética da Ordem dos Advogados, né? Enfim, se tá, eu também não me lembro. Bom, mas isso aqui está expresso no Código de Processo Civil. Bom, o preço, né? Preço mínimo fixado pelo juiz, né? Para arrematação, é o preço, o que ele entende que é o mais barato, né? O que mais seja menos espoliador, né? Para arrematar aquele bem. Então, isso é na primeira fase. Porque na segunda fase, como você já sabe, o lance é livre, desde que não seja preço vil, né? Que é aquele tido como humilhante, vil, né? V-I-L, né? Vil é humilhante, é humilhador, então seria aquele valor abaixo de 50%, ok? Então, é um ponto interessante que você precisa mentalizar. E se o bem imóvel levado a leilão pertencer a um incapaz? Ao incapaz. Então, o leilão, aí nós temos um parâmetro mínimo traçado pela lei, que o valor, então, tem que ser de pelo menos 80% do valor da avaliação. O lance mínimo, né, caso ele seja bem de incapaz. Né? Então, é muito interessante essa regra. Então, outro ponto interessante, aquele que fizer maior lance, né, obviamente, né, nós estamos falando de leilão, então leilão, a lógica é quem paga mais, leva, quem dá maior lance, leva. Então, e o pagamento tem que ser feito de imediato, a princípio, por meio de depósito judicial, né, ou qualquer outro meio eletrônico, né, de transferência. Porém, né, o juiz ele pode estabelecer alguma outra forma de pagamento. Então, e dentre os pretendentes, né, aqueles que de fato se interessaram a aquisição do bem, se tiver ali entre eles cônjuge do executado, companheiro, descendente ou ascendente, nesta ordem, cônjuge, companheiro, né, descendente, ascendente, eles terão preferência em igualdade de condições. Então, se tiver lances idênticos, né, e se tiver ali naquele rol ali, cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente, então esses terão preferência sobre os demais, em igualdade de condições. Esse é o ponto. Porque quem dá mais, leva, não importa. Tá? Mas, e aí? Se tiver lances iguais, quem tem preferência? Aí nós vamos averiguar se tiver ali no meio um cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado, eles terão preferência nesta ordem. Bom? Então, no caso de leilão também de bem tombado, né, o direito de preferência e também igualdade de condições será da União, nesta ordem, dos estados ou do Distrito Federal e ou dos municípios, nesta ordem. Tá? Então, se tiver ali um conflito entre União e o município, né, eles deram o mesmo lance, a União prefere ao município. Tá bom? Caso se admita a chamada divisão cômoda, né? Então, a requerimento do executado, é possível que se ordene, então tem que ser possível a divisão cômoda, né? Sem que se prejudique o imóvel, né? O bem. Então, aí sim o juiz ele poderá ordenar que seja feita a alienação em partes, né? Por exemplo, de alqueire, né? De hectare, né? Daquele bem, até a satisfação do crédito exequendo, ok? Se não for possível, né? Claro, a alienação do bem é de forma integral, né? Acontece demais, né? Então, meus caros, se a proposta, se for feita uma proposta de pagamento parcelado, né, e ela for aceita, o atraso no pagamento de qualquer das prestações vai implicar numa multa de 10% sobre a soma da parcela atrasada, ou seja, o saldo devedor. Né? Então, olha que interessante. O arrematante lá ele faz uma proposta de pagamento parcelado e ele deixou atrasar uma das parcelas, então além dele sofrer, ele vai sofrer uma multa de 10% sobre o saldo devedor. E é claro também, o exequente ele está autorizado também, se for o caso, de requerer a resolução da arrematação e promover, né, em face do arrematante, uma execução do valor devido. Né? Então, devendo ambos ser formulados esses pedidos nos próprios autos, né, do processo. Sendo o caso de pagamento parcelado, tem que ter pelo menos 25% à vista. E o restante pode ser parcelado em até 30 meses.
Tá? Então, olha que interessante esta regra, né? É, e tem que ser prestada uma garantia, né? Garantia por caução idônea, se quando se tratar de bem imóvel ou quando a hipoteca ou hipoteca do próprio bem, né? Quando se trata de bens imóveis. Então, e essa proposta de pagamento parcelado tem que ter indicação do prazo, a modalidade, o eventual indicador de correção e condições para o pagamento do saldo, tá? Então, é um detalhe interessante. Depois dê uma lida no artigo 895, que trata destes assuntos. Bom, se tiver mais de uma proposta de pagamento parcelado, né? Então, o juiz ele vai decidir qual que é a forma mais vantajosa. Então, é a forma mais vantajosa, obviamente, aquela que paga o maior preço. Se as propostas forem idênticas, aquele que ofertou em primeiro lugar leva, tá? Então, é uma regra muito interessante. E é claro, né, arrematado bem, né, o arrematante, né, também é possível que seja o fiador, ele terá que pagar o preço no prazo estabelecido pelo juiz, e se não fizer, o magistrado ele vai poder impor uma sanção consistente na perda da caução. Olha que interessante. Então, além dele caucionar, caso ele não faça o pagamento, né, do preço no prazo estabelecido pelo magistrado, ele poderá perder a caução que tenha sido prestada para aquela arrematação. Então, isso é uma punição considerável, meus caros. Né? Então, esse é um ponto interessante a ser considerado, ok? Então, ainda, né, havendo arrematação então em leilão público, né, o leiloeiro, né, ele vai fazer jus ao recebimento de uma comissão, né, obviamente, que é fixada por lei, ou não havendo, ela vai ser fixada pelo juiz da execução, e essa comissão ela é paga pelo arrematante, e sendo prático o valor seja descontado também do valor pago pela aquisição do bem. Então, esse é um ponto interessante. E a carta de rematação, esse pedido de uma carta de arrematação, ela vai conter toda a descrição do bem imóvel, né, a referência à sua matrícula, a individuação dos registros, né, e a cópia do auto, né, de arrematação, cópia do pagamento do imposto de transmissão, olha que interessante essa questão, e além de indicação da existência de eventual ônus real ou gravame, né. Então, tem que ter essa comprovação do pagamento do imposto de transmissão por imperativo, né, o artigo 901 fala dessa necessidade, tá bom? A arrematação é considerada perfeita, né, seja no leilão presencial ou seja no eletrônico, né, uma vez que for assinada, né, pelo juiz, o arrematante, o leiloeiro. Então, e aí ela é tida como tão perfeita, né, acabada, né, irretratável, ainda que posteriormente venha se julgar procedente a pretensão deduzida, né, pelo executado, né, o executado propôs uma ação, por exemplo, de embargo, né, ou então uma demanda anulatória do leilão. Então, aí, nesse caso, né, se ele tentar uma ação como essa, né, anulatória, de embargos, e sendo já perfeita e acabada, ele vai ter o direito a uma indenização, né, e não aquele bem. Né? Não aquele bem. Então, resolve-se dessa forma, tá bom? Então, esse é um ponto interessante, meus caros, que você precisa mentalizar, tá bom? Esses são os principais aspectos que eu gostaria de salientar, né, para vocês. Então, depois eu convido vocês a lerem esses artigos, né, e os artigos seguintes, para verem os demais detalhes acerca da alienação pública. Então, na próxima aula, nós falaremos sobre a fase satisfativa, né, o pagamento. Ok, meus caros? Muito obrigado e até a próxima.